Olá, pessoal. Meu nome é Emerson Silva, sou professor técnico de redes, computadores, análise de sistema e desenvolvimento de software. Hoje nós vamos estar falando sobre instalação de sistema operacional Windows 10. Só que vídeo de instalação do Windows 10 já tem um monte na internet. O que não falta é vídeo de instalação do Windows 10. O que eu pretendo mostrar para vocês é como a gente pode instalar o Windows 10 de algumas formas, o que eu chamo de forma mais correta de instalação. Por que forma mais correta de instalação? Existe a instalação básica do Windows, você vai pegar, vai fazer a instalação do Windows, ele vai simplesmente instalar e acabou. Ou existe a instalação onde você pega e divide seu Windows em duas partições, ou usa duas partições. Então a ideia é instalar todos os sistemas operacionais, programas, parte de funcionamento da máquina que vai ser pouco acessada numa unidade, e todos os documentos, né, do sistema, toda a parte de documentos vai ser instalada em outra unidade. Não vai ser a mesma unidade, vai ser duas partições. Aí eu escuto dos meus alunos: professor, por quê? O que eu ganho fazendo essa divisão? Por que dividir o sistema? O que eu tenho de vantagem ao dividir o sistema? O que vai ser útil para mim dividir o sistema? Bem, a primeira coisa que vai ser útil dividir o sistema é a questão de segurança. Eu tenho dito para os meus alunos e repito a todos que segurança, o ataque hacker, o ataque de vírus, o ataque de qualquer forma que seja, ele é baseado em padrões. Então você vai ter que ter um padrão de ataque. Todo hacker, a maior parte de todos os hackers, eles se baseiam em padrões. Dito isso, né, o Windows, ele é um padrão desde o surgimento do seu primeiro sistema operacional. Como assim? Eles mudaram tela, mudaram botões. Não, eles são praticamente a mesma coisa. Desde o primeiro Windows, a pasta onde guarda todos os recursos do Windows fica na pasta Windows. Desde o primeiro Windows, todos os programas ficam em arquivos de programa. Quando mudou um pouco, ficou arquivo de programa x86, que é arquivo de programa normal, que é onde fica o 64. As pastas de arquivos, tudo se mantém muito padronizado. Não há uma alteração dessas coisas. Então, ele se tornou-se muito praticamente a mesma coisa. Não temos uma divisão, uma coisa onde falamos: nossa, caramba, é diferente. Não há essa divisão, não dá essa ideia de ser diferente. Então, para um atacante, para uma pessoa que vai orquestrar um ataque de um vírus, o Windows é praticamente muito fácil para ser invadido por essa questão de padronização. Eu falo que todo hacker segue o padrão, e nós pegamos os hackers também quando buscamos prender ele pelos padrões deles também, porque todos são metódicos, de padrões. Por exemplo, vamos dar um exemplo: se eu quiser criar um vírus, não importa a versão de Windows que eu tenha, eu posso fazer um script que acessa c:/Windows/System32. Entre o System32, eu vou lá, dou um del3 no sistema, deleto tudo que tem no System32, já era o seu sistema Windows 10. Professor, mas isso não quer dizer que você vai conseguir, porque existe senha de acesso, eu tenho que me logar com a sua senha. Bem, até o Windows, existe um usuário chamado administrator, ou administrador em português. Esse usuário não é o usuário administrador que você acha que ele é. Existe um usuário superusuário mesmo. Então, quando você só cria um usuário seu de superusuário, e esse acesso ainda fica. E a senha dele também é padrão, é conhecida. Então, já se torna muito viável um ataque. Os ransomware. Ransomware é um típico ataque de padrão. Por que é o tipo de ataque de padrão? Eu entro no sistema Windows, dou um scan no HD, vou escanear o meu HD Windows, sei que os primeiros 400, 500, 600 megabytes do meu HD são uma partição de boot que o Windows cria. A gente vai ver isso na hora que estiver instalando. Ele cria uma partição de boot.
Eu entro ali, acesso e altero os scripts. Um dos scripts que eu posso alterar é a segurança do sistema. Eu posso scriptar meu HD. Ou eu não preciso nem acessar tanto ali, ir tão a fundo e procurar, escanear. Eu, no próprio painel de segurança, eu posso dar comandos para encriptar o HD. Encripto, mudo a senha do usuário e acabou. Temos o ransomware ativo. Então, o que acontece? O Windows trabalha muito por padrões. Mas não quer dizer que ele não seja seguro. A prova disso é que ele está sempre sendo atualizado, sempre sendo instalado, versões novas, tudo mais. O que eu posso dizer é que quando nós instalamos com certo critério, quando fazemos isso de uma forma bem criteriosa, podemos criar alguma segurança. Então, 2 partições já é um exemplo disso. Professor, mas se eu deixar com 2 partições, o Windows vai ser instalado em qual drive? Qual letra? C, 2 pontos. Não mudou nada. C, 2 pontos, continua sendo a unidade básica do Windows, vai ser a mesma coisa, vai sofrer ataque da mesma maneira. Por que não alterar isso? Porque muitos programas, quando eu vou instalar, já seguem esse padrão até para fazer a instalação dos programas. Então, o que acontece? Nós seguimos um critério de instalação, um critério de coisas para se fazer para poder usar o Windows, e esse critério se replica, esse critério vai se manter para todos os programas que eu tenho no meu computador. Então, você pode dificultar a instalação de um Adobe, uma Photoshop, você pode dificultar a instalação de um jogo. Então, é interessante que fique mesmo sendo C2 pontos. O que eu ganho de segurança com isso? Bem, como eu falei, os vírus atacam geralmente a unidade C. No caso de criptografia, encriptar tudo talvez não seria muita solução, porque encriptaria também outro HD. Mas a maior parte dos ataques não vão a esse nível de ransomware. Eles instalam, eles tomam posse do computador, eles tentam rastrear, que são os famosos snifers, né? Eles instalam sua máquina, começam a farejar toda a sua movimentação. Então, praticamente uma parte dos vírus se baseia por aí. Só que, suspeitando que existe um vírus na minha máquina, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente, vou lá, excluo a partição C, excluo a partição de boot, reinstalo novamente o Windows e eu não preciso nem me preocupar com o backup dos meus arquivos. Meus arquivos vão continuar lá. Professor, mas bem, os vírus se instalam na unidade padrão do seu sistema operacional. Uma vez que você formatou ele, você deletou todos os vírus. E a maior parte dos seus arquivos, se ele não for vírus que ataca arquivo a arquivo, eles estão salvos. Então é muito fácil de recuperar. Tornei isso uma prática padrão em todas as minhas instalações. Por que eu tornei isso uma prática padrão em todas as minhas instalações? Porque por mais isso, como eu falei para vocês, sou professor, mas eu já trabalhei em todas as áreas, já fui desde técnico de computadores, técnico de redes, projetista de redes de computadores, desenvolvedor de software, todas as áreas eu passei um pouco. E daí quando eu trabalhava na parte de atender o cliente, ou de suporte, ou até de projetos de redes, você sempre fala para o cliente, mantenha o backup seu sempre feito, mantenha o backup constante. E o pessoal não faz. O pessoal não faz o backup. Outra vantagem, né? Essa aqui só foi a primeira vantagem, que é a vantagem da segurança. Hoje nós trabalhamos com HD SSD. É muito simples, né? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é avaliar as vantagens e as desvantagens de se usar o SSD. Como vantagem, né, nós temos a questão do velocidade, ele chega a ser 20 vezes mais rápido com um armazenamento normal. Eu falo da vantagem de se trabalhar com 2 partições quando eu tenho um dispositivo de armazenamento SSD. O que é SSD? State Solid Driving. State Solid Driving é uma unidade de armazenamento mais moderna que os antigos HDs, né? Moderna no sentido de ser muito mais veloz, muito mais rápida, muito mais eficiente do que os outros sistemas que nós trabalhamos, né? Ele não tem partes móveis, então ele vai ser mais rápido por essa questão de não ter disco, não ter um cabeçote de leitura, então isso já torna ele muito mais veloz, muito mais rápido.
Só que nem tudo é maravilha nesse mundo do Só que nem tudo é maravilha no mundo do SSD. Por que nem tudo é maravilha no mundo do SSD? A primeira desvantagem muito grande que nós temos é a questão do preço. Ele é exorbitantemente muito mais alto, né? Por quê? Se você comparar com um HD normal, ele sai muito mais caro, muito mais elevado ter um SSD. Então, enquanto eu tenho 1 TB de um HD normal, né, no HD, né, que é Hybrid Hard Disk, o HD, enquanto eu tenho 1 TB, o valor que eu pago 1 TB no HD antigo, no HD comum, eu pagaria no SSD equivalente a 256 GB. Então, o preço, existe uma grande margem, uma grande demanda entre um e outro. Outra coisa, o SSD, por ele ser totalmente eletrônico, ele tem uma vida útil limitada. O HD também tem uma vida útil limitada, né, aos seus rolamentos, ao seu cilindro, mas que eu falo de vida útil limitada do HD, eu estou me referindo a mais ou menos 7 a 10 anos. Então, é uma sobrevida muito boa, né, comparado com o SSD. SSD, qual que é o tempo de vida útil dele? 60 mil gravações, 60 mil leituras em algum cluster. Então, o que acontece? Cada cluster dele, cada módulo de memória, aguenta ser gravado e apagado 60 mil vezes. Então, quando ele ultrapassa, isso em média dos equipamentos SSD, quando ele ultrapassa esse limite de gravação, ele tende a dar falha, porque ele já extrapolou a sua vida útil. Então, o que acontece? O SSD você ganha muita velocidade, você ganha muita agilidade, só que a compensação você tem uma vida útil um pouco reduzida. Como é que eu posso resolver isso com dupla partição? Muitos computadores, quando eu quero ganhar velocidade, hoje em dia acho que a coisa mais barata de se investir é de se investir no SSD. Por que é mais barato investir no SSD? Por causa da questão de... Você pega 256 GB ou 120 GB, dá para você colocar um sistema operacional tranquilo e os programas rodando dele. Os programas do sistema operacional não vai ter muita leitura, vai ler de vez em quando, vai ter um tempo de leitura um pouco maior. Então, o que acontece? Eu instalo o sistema operacional ali, instalo meus programas ali, e o que mais é lido no HD, o que te perde mais é na questão da gravação dos dados e documentos, né? Os documentos, downloads, isso sim tem uma frequência de escrita muito maior. Então, quando eu tenho um computador já antigo, eu quero dar um upgrade legal nele, eu boto o HD SSD, coloco o sistema operacional no SSD, que a gente vai ver que esse aprendizado que eu vou ensinar para vocês serve para isso, e eu programo o salvamento tudo para o HD, o HDD, né? Por causa que o HDD, a vida útil dele é muito maior, então ele aguenta esse ritmo de escrita. Outra coisa, quando eu vou usar um programa no computador, todo o meu conteúdo do HD ele é transferido para o SSD. Como eu transfiro ele para o SSD, eu não vou estar usando frequentemente o HD. Eu ligo o programa, todos os dados são descarregados do disco SSD e ainda são muito lidos. A maior parte do cachê que eu tenho de leitura, a maior parte que eu tenho de caixa de leitura está com a questão do sistema operacional. Então, eu subo, carrego ele, faço esse caixa de leitura e o que sobrar, né, de memória dos arquivos, eu vou sempre pegar do HD. Então, é o melhor dos dois mundos. Muitos alunos vão falar, professor, legal, né? Isso é muito fácil de se aplicar com um desktop. Um desktop eu só vou lá e incluo mais um SSD. E um cabo SATA, um cabo de energia, funcionou mil maravilha. Legal. SSD é muito fácil de aplicar mesmo. E notebook? Notebook já é mais complicado. Bem, depende, né? Porque se você tem um notebook que foi fabricado de 2019 para cá, só com o notebook já tem a opção de receber módulos SSD M2. O que é o M2? O M2 ele é diferente de um HD convencional 3/4. Ele é apenas um sticker que você coloca aqui, como fosse uma memória, você coloca e instala ele. Então, muitos notebooks de 2019 para cá já tem essa entrada própria para o SSD M2. E daí antes de 2019? Antes de 2019,
eu não vou ter essa entrada, mas por compensação eu vou ter a entrada de leitura do HD normal e eu tenho do DVD. DVD, muitas vezes a pessoa vai usar o DVD, fica muito tempo parado, quando vai ver já não funciona mais. Outra questão muito grande do DVD, não existe mais mídia, estão acabando as mídias de DVD e de CD. Então a ideia é que não se use mais mídias de DVD e CD. Você não vai usar mais isso? Não. Você tem um espaço para HD? Tem. O que eu faço? Eu coloco um SSD de 3,5 no antigo leitor de HD, né? Encaixo ali no suporte dele, é idêntico o encaixe. E quando eu vou trabalhar ali com o meu DVD, o que eu faço? Eu solto o parafuso, extraio a gavetinha do DVD, compro um adaptador chamado CAD, que é baratinho, questão de R$35, R$40 mais ou menos. Eu coloco esse CAD aqui, só que esse CAD ele tem um lugar para me colocar o meu antigo HD de 3,5. Encaixo ele ali, prendo ele ali, enfio de novo a gavetinha. Ele, como falei, ele é um adaptador, ele permite essa conexão. Feito isso, é só colocar ali, fecha a gavetinha. A tampa também, a pessoa fala assim, vai desfigurar meu notebook. Não vai desfigurar seu notebook. Por quê? Porque o CAD, ele permite que você tire a tampinha do seu antigo DVD e coloque nele. Quando você encaixa nele, a pessoa que olha nem vai perceber que você não tem mais o leitor de DVD, que você tem um CAD. O meu notebook, por exemplo, é um desses. Eu tenho um AMD de 3,5 rodando Windows 10, 64, né? Com SSD de 256 GB e a outra unidade é um HDD normal, né? Um híbrido hard disk de 500 GB. Então, instalado, funciona bacaninha, dá para a gente trabalhar muito, muito de boa mesmo. Então, é uma opção legal para você que tem pouco dinheiro para investir e quer trabalhar. Então, quer dizer, essa aula que eu vou ensinar de instalar o Windows com duas partições é o mesmo conceito. Eu só vou pegar o conteúdo que eu tinha, em vez de ter duas partições, eu vou ter uma partição com SSD e uma partição com HDD, que é onde eu ponho os documentos. Documentos no HDD, o sistema operacional no SSD, e eu ganho muito de velocidade, eu ganho muito de vida útil, eu tenho tudo, a melhor relação possível com o notebook ou com o computador. Agora vamos para a questão da instalação, né? Vamos fazer a instalação do sistema operacional. Então vamos começar a nossa instalação. Para a ferramenta de instalação, vou estar usando o VMware Workstation. Por que optar pelo VMware Workstation? O VMware Workstation ele lida muito melhor com a virtualização do Windows 10 do que o VirtualBox. O VirtualBox é uma opção open source, né? Mas, porém, ele não consegue emular muito bem o Windows 10 64 bits. Então, vamos dar início aqui à nossa instalação. Quando eu abro aqui o VMware, ele abre essa tela inicial, né? A gente vai começar aqui para fazer a instalação, clicando em Create New Virtual Machine, e aí nós vamos estar iniciando aí o processo de configuração da nossa máquina virtual. Logo na sequência, né, nós vemos a opção de escolher entre Typical e Custom, né? No VMware Workstation, o Typical ele é muito melhor de trabalhar do que o Custom. O Custom dá mais recursos, mas ele é um pouco complicado de trabalhar. Aí nós temos três opções de instalação. Temos o Installer Disk, né, que aí eu precisaria de uma imagem de um CD-ROM instalado no computador, no DVD-ROM, para estar lendo a imagem do Windows 10 para a instalação. Não é o meu caso, que o meu computador já nem tem leitor mais de DVD. Depois nós temos a opção do Installer Disk Imagine File, que aí eu vou escolher uma imagem da instalação da minha ISO e ele vai fazer isso meio que automático, eu não vou ter muito que configurar. Como eu quero alterar HD, eu vou escolher o Will Install the Operation System Ladder, que aí eu vou ter a opção de configurar HD e configurar o hardware como eu quiser, né? Não vou estar indo no modo automático. Ficamos em Next, né? E na próxima tela, nós vemos aqui os sistemas operacionais que ele pode trabalhar. Então, tem Microsoft, Linux, VMware, Sphere e others, né?
Então, ele aguenta uma gama muito grande de sistemas operacionais que ele pode trabalhar, né? Vamos dar uma olhada em cada um deles aqui. Quando eu clico em Microsoft Windows, eu tenho várias opções, Windows 10, Windows 8, 864, 7, tem Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, NT, Server 2016, 2012, Hyper-V, que é de servidor, Windows Server 2004, 2008, 2003, 2000, NT, ME 98, 95 e até mesmo Windows 3.11. Linux também, a gama também de sistemas a escolhas, ela é muito variada. Eu posso ir de CentOS, de Debian, de Fedora, de Mandriva, OpenSUSE, Oracle Linux, Red Hat, SUSE, Turbo Linux, Ubuntu, veio o próprio sistema Linux da VMware e ainda tem o Others, né, que são Others. Others eu vou estar instalando de acordo com o kernel da máquina, porque eu tenho 525 opções de distro Linux, mas nem todos estão aqui. Então eu descubro qual é a kernel daquela ISO que eu estou instalando e eu escolho pela kernel, se é kernel 4, kernel 3, 2.6, 2.4, 2.2. Ele ainda não tem a kernel 5, né, que é a mais atual, mas se você ver que quando se escolhe 4, é 4 e os últimos a ser lançados. VMware Xfer me dá toda a gama de trabalhar com sistemas de data center, né? Então eu consigo instalar uma virtualização do tipo Bare Metal que é usada em data center. Então isso é para fim de aprendizado, eu tenho algumas versões aqui, a 6, a 5, a 4, do VMware Xfer. Para quem não sabe, isso é para aqueles servidores de data center que vai iniciar automaticamente. Em Others eu tenho uma série muito grande, eu tenho FreeBSD, MS-DOS, NetWare, outros sistemas 64 bits não especificado, outros também não especificado normais, Solaris. Quando eu falo esses outros 64 bits, eu estou falando até do macOS, eu posso instalar. Beleza, agora eu vou fazer a minha escolha, vou optar por Microsoft Windows 10.64, dou Next, vou criar o nome da minha máquina, que vai chamar Windows 10x64, vou escolher o local de salvamento da minha máquina, para ser um pouco mais rápido, para ter um pouco mais de velocidade do meu computador, eu vou estar escolhendo rodar dentro do meu SSD, então eu vou botar a unidade C aqui. Agora eu chego na parte onde tem que especificar a capacidade do meu disco de armazenamento. Para fazer a nossa simulação, vou estar emulando um HD de 256 GB, né? Como se eu estivesse particionando em duas partes. Então, eu crio 256 GB. Eu tenho duas partes de armazenamento. Eu tenho a Store Virtual Disk Single, né, que eu vou criar um único arquivo de armazenamento que vai ser sequenciado. Ou eu tenho Split Virtual Multiple Files, né? Esse Split Virtual Multiple Files vai criar múltiplos arquivos segmentados. Eu testei os dois aqui e eu vi que todos os dois são dinâmicos. Então o Store é um pouco melhor. Store Disk Single File, que eu vou criar um único arquivo, fica mais fácil de eu transportar depois. Agora eu vejo a tela de resumo, vou criar em Customize Hardware. E aí eu vou poder fazer minha customização do meu disco. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou aumentar um pouco a memória RAM do meu computador virtual, vou botar para 5 GB, já que a máquina permite. Vou aqui você vê do processadores, eu posso aumentar também a quantidade de processadores, no caso eu não vou mexer, vou deixar aqui como fosse um físico e dois threadings, né, dois lógicos. Então a parte de cima diz o número de processadores físicos e a parte de baixo os threading. Então vou deixar como está mesmo, não vou fazer essa alteração. Aí eu vou escolher minha imagem de instalação, né? Vou usar aqui escolher ISO imagem, vou procurar onde está instalado aqui no meu computador minha ISO. E como opção eu vou estar escolhendo uma versão de Windows 10 1909, né? Um
pouquinho antiga a imagem, mas isso não afeta porque na hora de instalar ele vai atualizar para a versão mais recente, que atualmente a gravação desse vídeo é a 20H2. Aí vai perguntar a placa de rede, como eu quero o funcionamento da placa de rede. Eu vou escolher Bride, que é ponte, né, e vou dar replicar o hardware da máquina. Eu poderia também colocar NAT, que é para roteador, e outras opções aqui, né? Mas eu vou deixar ela como Bride e replicando a minha placa de rede. Feito isso, eu dou um Finish. Vejo aqui que minha máquina foi criada. Para mim poder iniciar, eu vou dar um Power. Ele está aqui mostrando todos os detalhes da minha máquina. Quando ele liga, ele vai pedir para mim para eu clicar num botão para iniciar o DVD ou CD-ROM. Se eu não clicar nisso, ele vai entrar numa tela aqui onde ele tem um resumo aqui, como se fosse uma tela de BIOS do computador. Não é a minha intenção, vou clicar aqui para entrar diretamente na instalação. Então, vou dar o boot aqui e vou clicar no botão para iniciar o disco. Você pode pausar a sua máquina, reiniciar a sua máquina no botão que você viu ali em cima, né? Eu pressiono o botão Windows 10 64, tenho a opção de escolher entre 64 ou 32 bits, se minha ISO permitir tal coisa, né? Tem ISO que só tem essa versão 64, tem ISOs que tem a 64 e 32 bits. Essa minha ISO tem as duas. Ele começa a carregar a interface gráfica para instalação, não é ainda instalação do sistema operacional. Então nós vemos aqui o carregamento da interface gráfica. Entramos aqui na parte onde ele vai perguntar como que vai ser a configuração para instalação, viu? Não é para o instalador. Então eu escolho a BNT2, porque se eu quiser escrever qualquer coisa com C cedilha ou acentuação, ele vai entender. Vou dar avançar. Nessa tela ele vai perguntar se eu quero reparar o computador ou instalar agora. Quando eu clico em reparar o computador, é toda vez que acontece um problema de inicialização, né? Falha de inicialização, eu vou dar um reparar o computador. Ele vai dar uma olhada na minha unidade de armazenamento, vai procurar uma partição onde tem recuperação e vai tentar restaurar o meu sistema operacional Windows. O importante também para dar muito certo essa reparação do computador é você usar uma versão daquelas que você instalou. Então, estou fazendo 1909, qualquer versão de imagem 19 em diante dá certo. Se eu pegar uma anterior, já não vai dar muito certo. Vou dar instalar agora, porque minha opção não é reparar. A instalação vai criar, vai estar criando de novo agora a interface de instalação no meu sistema operacional. Então, a instalação está sendo iniciada, é só a interface sendo criada. Aqui ele vai perguntar o meu número de série da minha instalação. No meu caso, eu não tenho número de série, então eu vou clicar em não tenho número de série. Se eu tivesse, eu digitaria aqui o número de série do avançar. E aí chegamos à tela onde ele manda você escolher o sistema operacional que você deseja instalar. O Windows 10 Home é uma versão de Windows próprio para usuários domésticos, para quem vai jogar jogos, para quem vai navegar na internet, para quem vai usar o Office, para situações corriqueiras do dia a dia. Eu tenho a versão Windows 10 Home Single Language. A versão Home, ela permite que eu troque de linguagem, porque ele é multilingual, né? Então eu posso, de uma hora para outra, trocar para o inglês, e já a versão Home Single eu não tenho essa opção. Então aí, nesse caso, eu teria que ficar com a língua que eu escolhi de início, né? Então, se eu quiser trocar para inglês ou para inglês, já não dá. A versão Windows 10 Education é uma versão própria para estudantes, para a pessoa que está querendo pegar uma licença como estudante. Então, alunos da ETEC, FATEC, faculdades parceiras com a Microsoft, instituições de ensino parceiras com a Microsoft, você vai colocar o seu e-mail corporativo e a sua senha gerada pela instituição, você vai poder estar utilizando essa versão Education para poder aprender. Essa versão Education, para quem é da ETEC, FATEC, é a mesma que você entra, o e-mail que você entra no Microsoft Teams e a senha que você entra no Microsoft Teams.
Mas a nossa instalação já é para o público profissional, vou estar escolhendo a 10 Pro, que tem recursos de rede, compartilhamento, distribuição de desenhos pela rede, criação de domínio. Feito isso, eu vou clicar em avançar. Aqui vai ter os termos de licença, que o certo era você ler todo o termo de licença, tudo que fala aqui. Então ele fala um monte de coisas sobre seus direitos e deveres. Em resumo, ele está falando que você tem direito de seguir todas as regras da Microsoft, os deveres de seguir todas as regras da Microsoft, tem o direito de sistema operacional e todos os seus dados, o que você faz no computador, tudo que tiver compartilhado com a internet, você está vendendo a sua alma para a Microsoft. Clique em aceito, vou dar um avançar. Aqui eu tenho a parte de atualização, instalar o Windows e manter os arquivos. Essa primeira opção é caso você queira atualizar uma versão do Windows 7, Windows 8 para o Windows 10, ou se você, de repente, o usuário lá esqueceu a sua senha de acesso ao computador ou deu algum outro problema que não deu para consertar no reparar. Então você vai clicar nisso, ele vai instalar em cima da unidade que você estava e todos os seus arquivos, documentos, ele vai estar preservando no computador para você estar recuperando. Drivers, pastas, desktop, tudo fica numa pasta chamada Windows Out. Então essa é uma opção muito boa. Muitas vezes a gente vai deparar com o cliente que esqueceu a senha e vai usar essa opção para fazer a instalação, para fazer a reparação, aliás. Mas no nosso caso, nós vamos fazer uma instalação do zero com 2 partições. Então, eu vou clicar em personalizar, entra aqui onde você quer instalar, que eu vou ver a minha unidade de armazenamento, né, ou as unidades de armazenamento. Vou clicar em novo, vou colocar aqui 100 GB mais ou menos para minha unidade de instalação Windows. Como é que eu escolho 100 GB? Eu apago aqui e coloco 1 seguido de 5 zeros, né? Então, feito isso, vou clicar aqui e vou clicar em aplicar. Quando eu clico em aplicar, ele dá um alerta, né? Que vai assegurar o melhor funcionamento, ele vai estar criando algumas partições extras para funcionamento do Windows. Então, eu dou OK, ele está criando essas partições para poder estar instalando. Nessas partições, nós encontramos 3 partições do Windows, né? Então, a primeira partição que vem em recuperação, ele vai gravar uma espécie de um script, de uma microimagem de toda a sua instalação Windows para fazer processo de reparação quando danificar. A segunda é o sistema. O que é o sistema? Ele vai fazer, assim, nos computadores Wi-Fi, toda a parte de verificação de hardware, de inicialização do sistema operacional. E a terceira parte é essa MSR. O que vem ser a MSR? A MSR, ela vai cuidar de toda a parte, Main System Recuperation. Então, ele dá tanto a parte de boot, cria o boot da sua máquina inicial, inicia os testes, né? Como ele cria toda a parte de recuperação. Então, é como se fosse um start do seu sistema operacional. Isso para máquinas Wi-Fi, onde todo o boot é direcionado para o Windows. Em computadores BIOS, toda essa parte, essa estrutura vai sendo direcionada aqui nesses 3 arquivos, num único arquivo de 550 a 600 megabytes, né? Mas antes, agora clico aqui em espaço não alocado, vou criar o resto do meu disco para ser a parte de documentos. Então eu só clico em alocado e dou um novo, ele vai criar. Para facilitar a minha instalação, já vou dar formatar essa unidade, porque depois fica ruim de eu formatar depois da instalação. Já a unidade de partição 4, eu não preciso fazer isso. No momento que eu começar a instalar, ele já vai formatar para mim. Então, eu não preciso ter esse trabalho de formatar. A outra unidade, sim, ele vai ter que fazer isso, senão ele, na hora que fazer a instalação, ele vai deixar sem formatar, você vai ter que fazer tudo de novo. Essa estrutura de 3 pastas, recordando, só funciona para o Wi-Fi, 3 partições. Quando eu tiver com BIOS, não vai ter essas 3 partições. Se eu estivesse trabalhando também com um HD SSD e um HD HDD, eu não teria que estar criando 2 partições, eu só clicava na primeira partição, que é SSD, ele ia criar os 3 arquivos para mim,
e depois eu formatava o outro espaço para alocar na outra unidade com espaço total e dava um formatar. Aí eu só clicava depois na unidade SD e avançava. No meu caso, agora eu vou instalar, né? Vou clicar na partição de sistema operacional, vou fazer a instalação. Logo ele começa a copiar todos os arquivos do seu CD para dentro da sua unidade de armazenamento. Quando falamos em preparando os arquivos para instalação, você vai notar que a sua ISO tem mais ou menos aí uns 4,7 GB, 8 GB de tamanho, né? E quando ele vai instalar, quando você termina seu Windows, ele vai ter mais ou menos uns 20 a 26 GB de tamanho essa instalação completa do Windows. Isso pode variar de Windows para Windows. Só que, como ele chega nesse tamanho, ele vai descompactar todos os arquivos de instalação. Quando eu falo instalando os recursos, você vai preparar todas as pastas, os arquivos, os scripts para fazer a leitura da instalação em si. Chegamos à parte de instalando atualizações. Nessa parte de instalando atualizações, o que acontece? Você pode estar com uma ISO antiga e na hora de fazer a instalação ele vai começar a buscar novas ISOs pela internet para acelerar, para te entregar uma versão de Windows mais recente. Isso, claro, se você tiver feito sua instalação e está conectado à internet. O Wi-Fi ele não vai fazer essa configuração automática, porque talvez ele não conheça o drive de Wi-Fi e não vai nem te pedir a senha para conectar no Wi-Fi. Se você fizer com cabo de rede, boa parte das placas de redes de hoje em dia já existe um driver padrão, então ele começa a atualizar feito com cabo de rede. Eu opto e sempre indico para meus alunos, para todas as pessoas que eu estou ensinando a instalação, a sempre fazer a instalação com cabo de rede conectado, porque aí você vai ter a última versão do driver. Professor, eu só trabalho com Wi-Fi, ou eu vou ter que estar pegando de 3G ou 4G minha instalação, e eu não vou ter então minha versão atualizada? Não, depois que você conclui toda a sua instalação em Windows, e ele instala todos os drivers, ele depois vai começar a fazer o processo de atualização automática. E aí é que dá aquela série muito grande de reboots de sua máquina. Porque ele vai estar olhando sua última versão do sistema operacional, atualiza, instala mais uma, aí ele vê que ainda não é a mais recente, ele vai e atualiza outra imagem, e esse processo demora um pouco mais, mas mesmo assim ele vai tentar pegar a última versão do seu Windows 10. Depois ele vai dar concluindo a instalação, que ele já fez todo o processo de cópia, de pasta, já baixou todas as versões mais atualizadas, ele vai concluir a instalação. Chegamos depois no processo de restart da máquina. Então você vai ver aqui que ele vai dar 15 segundos para reiniciar a máquina. Você pode esperar os 15 segundos que ele vai fazer isso automaticamente, ou você pode simplesmente clicar aqui no botão reiniciar agora. Deixei rodar os 15 segundos. Ele vai desligar minha máquina, vai ligar, porque vários processos de instalação requerem que a máquina seja desligada e ligada, porque vai ter que escrever registros, vai ter que iniciar serviços para fazer a instalação, né? E mesmo que você não tenha escolhido nada das opções de configuração da sua máquina, alguns recursos são já padrão do próprio Windows. Você vê aqui preparação de dispositivo, eu estou começando agora aqui a preparar todos os recursos do meu dispositivo, do que vai ser instalado, então os drivers em si.
Você vê que até a tela pisca um pouco, é normal. Preparando, está colocando os arquivos do Windows. Aqui nós já vemos uma interface gráfica, tá vendo que já está o fundo azul. A sua instalação já começou a ter uma interface gráfica de instalação, já não estamos mais só trabalhando com parte de script padrão, né? Só comandos, já tem uma interface gráfica bem bacaninha, já começando a criar vida. Aqui ele vai perguntar para você qual é o país que você vai escolher para a sua instalação, né? Eu clico em Brasil, né, e vou clicar em sim. Aí ele vai perguntar o tipo de teclado, esse é o teclado definitivo da minha instalação. Nós do Brasil optamos sempre português, Brasil ABNT2, porque vai permitir ter cedilha, acentuação, tio, todas as coisas que nós usamos aqui no nosso país, inclusive os dicionários do nosso país. Aqui ele pergunta se eu quero adicionar um novo layout, eu não vou adicionar novo layout. Essa opção de adicionar novo layout seria se eu tivesse com um teclado norte-americano, canadense, de outro país, e eu quero também pegar alguns recursos que talvez se colocasse a BNT não pegaria, né? A BNT é um teclado concessível. No meu caso, o teclado já é BNT, eu vou pular essa parte. Ele começa a criar toda a sua estrutura de instalação. Aqui ele pergunta como eu quero configurar o meu sistema operacional Windows, né? Eu vou optar por configurar para uso pessoal, que é para a maior parte dos usuários que eu tenho domésticos ou até empresas mesmo, posso colocar essa opção e depois alterar. Se eu estivesse trabalhando numa empresa, eu ia optar por configurar para uma organização e aí eu teria recursos de domínio, como compartilhamento de pastas, arquivos, impressora, fica muito mais fácil. É claro que configurar para uso pessoal, eu também tenho a opção de compartilhar arquivos e impressoras também, criando uma rede doméstica. No caso, eu vou deixar configurar para uso pessoal. Se eu quisesse alterar para uma empresa, depois eu posso alterar depois de pronto também. Clico em próximo. Aqui, essa parte, ele vai pedir para mim criar uma conta de usuário ou colocar uma conta de usuário. Eu poderia clicar com e-mails da Microsoft, e-mails do tipo Skype, seu telefone vinculado a esse Skype, sua conta MSN, ou Outlook, ou Microsoft.com. Qualquer domínio da Microsoft que você tenha uma conta de e-mail, você pode estar utilizando aqui. Se você não tem esse e-mail ainda, você pode criar conta, que ele vai conectar uma página web, vai permitir você fazer isso. Essa coisa de vincular com e-mail é para você ter acesso à storage, né, a loja virtual da Microsoft, e usar armazenamentos no OneDrive, já vir configurado com Skype, já vincular o seu Office com Windows, todos esses recursos que nem sempre são necessários, né? Eles são recursos a mais. Eu quero pegar um recurso da storage, eu vou ter que estar usando essa conta. Vou vincular meu Xbox, tenho que usar essa conta. No nosso caso, eu não vou estar usando esse recurso. Então, eu vou criar aqui embaixo nós vemos aqui, ó, conta offline. Em vez de eu colocar o e-mail e conta, vamos usar conta offline. Se você estiver usando uma conta de estudante também, aqui que você vai colocar o seu e-mail de estudante também e a sua senha para vincular a sua conta de estudante, né? No meu caso, eu não estou usando conta de estudante, é só para um fim de aprendizado, conta offline. Você também pode optar por criar essa conta online depois, viu? Não precisa ser na hora de instalação. Agora ele vai perguntar o nome da conta, vou colocar professor Emerson Silva. Você vai colocar o seu nome do usuário, né? E vai clicar em avançar.
A próxima tela é para criar uma senha fácil de memorizar. E eu falo fácil para você nunca esquecer dessa conta, ou o seu usuário nunca esquecer dessa conta. Porque tem muita gente que esquece da sua senha de acesso e acaba não entrando mais no sistema. Eu posso estar criando uma conta sem nome, só avançar? Pode, mas muitos recursos do Windows pedem senha. Então, é melhor que crie com senha. A senha boa é uma senha com números, letras, maiúsculas e alguns sinais especiais, como asterisco, hashtag. Aí ele vai perguntar para mim se eu quero criar... Vai perguntar não, né? Ele vai dar a opção de criar perguntas de segurança. O que vem ser criar perguntas de segurança? São as perguntas que o meu sistema operacional vai usar de senha e contrassenha para me recuperar a minha senha caso eu esqueça. Existem casos onde a pessoa acaba esquecendo da senha. E vai ter uma série de perguntas, qual o seu apelido de infância, e aí você vai colocando com respostas que você vai poder recuperar depois, né? Então, sempre lembra também das respostas que vai colocar. Esse processo vai repetir 3 vezes, né? Então, você clica aqui, ó, outra opção de perguntas, para cada versão de Windows, eles vão ter umas perguntas específicas, isso não é que vai ser sempre as mesmas, né? Qual o nome do estado que você nasceu? Estou colocando aqui o meu, né, São Paulo. Vou dar avançar, o processo vai se repetir mais uma vez, escolho outra pergunta e respondo aqui a minha pergunta. Isso tudo para recuperar a senha caso esqueça, né? Tem pessoas que colocam aí alguma palavra automática para todos e não lembra da senha depois quando esquece. Agora ele está colocando tudo isso em registro, essas informações, preparando o meu sistema operacional para primeiro funcionamento, mas ainda tem mais algumas configurações. Aqui ele está perguntando se eu quero guardar os históricos do Windows. Isso é legal porque ele cria uma tela assim onde você fica com todos os seus últimos arquivos abertos, suas últimas telas abertas. Se você salvou um documento, esqueceu o nome, você pode clicar ali e recuperar. O recurso de múltiplas telas também precisa disso funcionando, então é bom você clicar em sim para isso. No meu caso, estou clicando em sim, ele vai avançar de tela. Aí ele vai perguntar se eu quero ou não obter a ajuda do assistente digital. O que vem ser o assistente digital? É o Cortana. É quando você fala, ei, Cortana, e ele vai te auxiliar. No meu caso aqui, como é só uma instalação, eu não quero os recursos do Cortana, eu vou dar um recusar. Lembrando que se você ativar o Cortana, você vai estar o tempo todo trocando dados com a Microsoft. Para você que usa uma instalação que depende por demanda, 3G, 4G, 5G, isso come pra caramba seus dados. Se você também está usando uma versão paralela do Windows, isso também pode afetar a sua versão paralela. Aí ele vem falar para você escolher as configurações de privacidade do seu dispositivo. Então tem reconhecimento de fala, que ele vai dar os recursos para o próprio Cortana para entender o que você está falando e dar uma resposta melhor. Tem o localizador, localizar meu dispositivo, que isso é bom caso você venha perder o seu dispositivo, ele vai dar a opção de você localizar, isso é bom para o notebook, porém aqui no Brasil ninguém faz rastreio, né? A polícia brasileira, se você falar que localizou, está seu notebook, entrou no site Microsoft, localizou, eles não vão fazer nada, eu estou desativando isso. Escrita editiva e digitalização, ele vai atualizando o seu corretor ortográfico pela sua maneira de escrever e para a maneira que todos os usuários escrevem, então é uma troca de dados intensa para verificar essa escrita. ID de anúncios, ele vai criar um IDC para direcionar propagandas que você queira. Então, isso também não vou querer receber propaganda assim. Localização, ele vai estar rastreando o sistema para fazer localizar dispositivo, ou até para adicionar propagandas, ele vai localizar, vai pegar a sua localização, se tiver GPS. Se não tiver GPS, ele vai rastrear o seu IP. Dados diagnósticos, ele vai verificar os dados quando você encontrava. Experiência personalizada, ele vai estar enviando dados personalizados de novas opções de aplicativos, de funcionamento,
caso você queira. Cliquei nisso aqui, vou avançar, desativei tudo porque não tinha necessidade de ativar nada. E aí ele vai para a última reta de instalação, que é fazer agora as configurações finais do seu Windows. Então ele vai falar que isso pode levar alguns minutos e vai seguindo aí por alguns minutos mesmo. Temos agora nosso Windows instalado, aí já temos interface gráfica, já temos tudo instalado do nosso Windows, né? Pergunta qual a rede, que se nós queremos aceitar a rede de computadores já está pré-definida, né? Como já está conectado com o cabo aqui, ele já está dando sim, né? Para conectar. Você vai dar sim, ele vai permitir que o computador use essa rede e permita a descoberta dos seus computadores pela rede. Se você dá um não, ele vai conectar, mas não vai ter descoberta pela rede. Descoberta que eu falo é um computador localizar o mundo. E temos aqui nossa interface, não está instalado ainda, né? A gente vai clicar aqui no Explorer ou Windows, o sinal do Windows mais a tecla E para abrir o Windows Explorer, né? Então ele vai abrir o Windows Explorer e nós vamos fazer as configurações de pasta. Então logo que entra o Explorer eu vou a este computador. Estou vendo aqui meu disco D, que é o meu disco onde eu vou salvar os documentos. Para poder fazer isso melhor, ficar mais direcionado, mais visual, vou dar renomear. Vou escrever documentos, e aí ele vai criar. Então, eu vou saber o que é essa parte para documentos. No disco local, eu também posso renomear. Eu posso escrever sistema operacional Windows, posso estar colocando o SSD, né? O jeito que eu quiser colocar aqui para identificar. No meu caso, eu vou estar colocando SO Windows 10. E aí eu consigo verificar aqui que é o meu sistema operacional instalado. Isso vai de pessoa a pessoa. Ele vai dar um ar. Pronto, renomeado as duas partições. Agora eu vou fazer o redirecionamento de pastas. Então, ainda aqui no meu computador, eu clico com direito em área de trabalho, propriedades. Ele vai abrir uma tela onde eu posso configurar agora aqui o redirecionamento. Eu clico em local, ele tem aqui o caminho escrito de onde ele está salvando. O que eu vou fazer isso? Eu vou colocar o nome da minha unidade onde está o documento. No caso é a clico no D e clico em sim. Aí ele vai perguntar se ele quer redirecionar os arquivos, dou sim também, né? Primeiro que ele vai perguntar se você quer criar pasta, e segundo se você quer redirecionar os arquivos caso exista algum arquivo na pasta. Feito isso, você dá um OK. Agora, todos os arquivos de pastas que estão ali, no caso são 7 pastas, eu vou estar fazendo isso de pasta para pasta, o mesmo processo. Então eu dou OK, ele vai fechar essa tela. Ele demora um pouco, sempre tem um momento de pensar. Vou fazer isso com documentos também, clico com direito, propriedades, local. Tem o caminho aqui, eu só altero a letra da minha unidade para o padê, ele vai criar todas as pastas para mim, dou OK. Perguntei as pastas, vou criar as pastas. Se você quer transferir arquivo, eu dou um sim. Isso vai demorar se você já tiver arquivo instalado. Se você não tiver arquivo instalado, não demora tanto. Dou um OK. E repito isso para downloads, repito o mesmo processo para imagens, repito o mesmo processo para músicas, repito o mesmo processo para objetos 3D, repito o mesmo para vídeos,
Se o seu Windows tiver pasta de favoritos, se o seu Windows tiver pasta de contatos, se o seu Windows tiver pasta de save de games, todas essas pastas você repete o mesmo processo. No Windows 10 essas são as pastas principais, né? Mas pode variar de versão para versão de Windows. Professor, isso serve para o Windows 7, isso serve para o Windows 8, isso serve para o Windows Vista. Pessoal, serve para todos os Windows. Do Windows 7 para frente, todos os Windows, você pode fazer esse direcionamento de pastas. Pode mudar um pouco o processo? Pode, mas geralmente é este computador, em este computador você procura as pastas e faz o mesmo processo. Agora eu vou entrar em documentos, vou fazer um teste agora, então eu vou entrar em users. Vou seguir na pasta que criou, está vendo que é tudo na unidade D, eu vou entrar na área de trabalho. Se tudo estiver dando certo, o que eu criar na minha área de trabalho, eu replico aqui, tá vendo? Ó, mostrando o caminho, D, users, professor, Emerson Silva, /desktop, tá mostrando que está na unidade D. Vou lá na minha área de trabalho, vou clicar com o botão direito, vou criar uma nova pasta e vou dar o nome de teste, bem criativo, né? Cliquei aqui, criei minha pasta teste, salvei. Notem que o que eu estou fazendo na área de trabalho está replicando na minha pasta na unidade D. Vou criar também um novo arquivo agora, ó, um novo arquivo texto, só para testar, aqui dentro dessa pasta. Vou escrever teste 2. Olha que o que eu estou fazendo aqui se replica dentro da minha área de trabalho. Tá vendo a minha área de trabalho lá de esquerda? Ó, teste 2. Posso testar também para ver se está sincronizando. Vou deletar a pasta teste dentro da minha área de trabalho. Clico direito, dou remover a pasta. Excluir a pasta, né? Ele vai lá e exclui a pasta. Agora eu posso aqui dentro da minha pasta também excluir o teste e ver se eu subi na minha área de trabalho, teste 2. Isso é só para testar se realmente o direcionamento está sendo feito. Pronto, redirecionamento de pasta sendo feito. Já deu certo, já a instalação com dupla partição. O que eu posso fazer ainda aqui para deixar meu Windows melhor? Próximo passo agora, eu vou clicar com o botão direito, vou clicar em pesquisar e vou mostrar ícones de pesquisa para ficar um pouco esteticamente mais bacana aqui a minha instalação. Agora vamos fazer a instalação do driver, iniciar, botão direito, gerenciador de dispositivos. Vemos aqui a tela do gerenciador de dispositivo, onde vemos todos os hardware instalados na nossa máquina e as suas mensagens de instalação, o seu status, e podemos atualizar aqui dentro, né? Logo de início, nós temos que atentar pelo sinal de exclamação, pode ser que uma instalação não deu muito certo, o sinal de desabilitado, que é uma cruz vermelha, quer dizer que o item está desabilitado ou não conseguiu ser instalado, ou ainda em algumas versões do Windows nós temos interrogação, vem a ser interrogação, ele não identificou driver também. Então isso varia de instalação para instalação de Windows. E fora isso, nós também temos o problema de driver padrão ou standard, quer dizer que o seu driver não está muito bem instalado e ele precisa ser arrumado, né? Ele está com o driver padrão do Windows e a sua máquina não vai funcionar tão bem assim como deveria. Então a gente vai clicar com o botão direito do driver, no driver, vamos dar atualizar driver. O primeiro teste que nós vamos estar fazendo é com a busca automática, de pesquisa automática, o Windows vai tentar detectar o driver para nós. É outro método de fazer isso, você também clica com o botão direito, vai atualizar o driver e você também pode procurar o caminho do driver manualmente. Se você quiser procurar, você vai procurar nas pastas do Windows e se tiver com o Windows subpasta, vai procurar todas as pastas do Windows. Então, todas as pastas subjacentes de onde está marcado. Uma opção também, quando você está fazendo atualização, para você recuperar os drivers que já tinha na máquina, você pode procurar por C:/Windows onde que é a pasta onde armazena todos os arquivos salvos da sua máquina. Então, ele lá vai procurar nos arquivos, os drivers também do
que já tinha na sua máquina. E você vai ter que fazer isso dispositivo por dispositivo. Quando você clica também com o botão direito, propriedades, você também tem a opção de identificar qual é o driver da sua máquina, né? Para fazer a busca, você clica em detalhes, você vai procurar ID do hardware, e aqui ele está escrito o código do ID do hardware. O ID do hardware ele vem assim, uma codificação onde tivemos vem underline. Os 4 algarismos que se seguem são algarismos hexadecimais, que vai de 0 a F, onde nós vamos ter o ID do fabricante. Depois ele vem E, dev, underline. Os 4 algarismos que vem na sequência são o ID do modelo do seu driver. Então, tendo o ID e o modelo, nós podemos fazer qualquer busca. Mas, para ficar mais fácil, nós vamos copiar todo esse ID do driver, vamos colocar no Google, vamos fazer a busca. Nós vemos aqui que o Google já encontrou o Intel 82557. Outra opção de busca é colocar driver, você escreve o fabricante, 2 pontos, coloca o ID do modelo, ele também vai fazer a busca. Então você viu aqui que ele encontrou também o Intel Driver instalado aqui na nossa máquina. Então nós temos várias opções de busca na nossa máquina. Intel 82574L Gigabit Network, né? Então nós temos 2 formas de procurar, ou pelo código, ou colocando simplesmente o ID da máquina no Google que você encontra. Isso é o modo mais certo de você encontrar o driver. Caso você não consiga fazer por aí, você também pode usar a ferramenta chamada IOBIT Driver Booster Free. Você vai baixar ele no site, né? Pode procurar no Google mesmo, IOBIT Driver Booster Free, e você instala ele, manda fazer uma busca no seu computador, ele vai buscar todos os drivers do computador, e ao final dessa busca ele dá uma lista de tudo que pode ser atualizado. Você vai atualizar agora, ele vai instalar todos os drivers. Isso funciona para todos os dispositivos, dá certo com todos os IOBIT Driver Booster, ele facilita muito a vida. Hoje eu uso quase que sempre ele quando eu tenho dúvida de driver, mas 95% dos casos dá certo. Sempre existe aquela margem que ele vai procurar o driver e vai instalar o driver errado. Então, pessoal, mesmo que você for usar o IOBIT Driver Boost, existe uma pequena margem de falha na instalação. Instalou todos os drivers, agora o próximo passo a gente pode verificar a nossa instalação. Como é que eu faço para verificar a nossa instalação? Eu clico com o botão direito na área de trabalho e tento mudar o papel de parede. Eu vejo isso que já não consigo mudar o papel de parede, é um indício bem forte que o seu sistema não está com a chave de ativação instalada. Professor, como eu faço para instalar a chave de ativação? Você vai ter que pegar lá o seu ID, se você está usando versão estudante, seu ID de estudante, e instalar aqui. Você vai entrar na loja, vai conseguir a sua licença para poder estar instalando, né? Se você comprou, você na sua licença, na sua compra também tem a sua chave de ativação e modos paralelos, né? Eu não posso explicar aqui para vocês, mas existe muita documentação na internet como se ativa com modos paralelos, mas lembrando que isso já dá uma grande falha de segurança. Então, quando nós clicamos em iniciar sistemas, ele vai abrir aqui a nossa tela de sistema, nós vamos rodar a tela, vamos lá em informações de sistema, ele abre essa tela, quando você roda aqui para baixo, você vai ver que o Windows está ativado e precisa de ativação. Aqui onde você localiza se o seu Windows está ativado ou não. Aproveitando que estamos aqui, vamos clicar em configurações avançadas do sistema, né? A gente vai melhorar o desempenho. Aqui a gente já clica no botão desempenho e podemos desabilitar várias coisas que deixam o nosso micro um pouco mais lento. Se tem uma máquina tão boa, você desativa as animações, o esmaecer, os efeitos de esmaecer.
eu deixo habilitar PIC para manter o vídeo visual bonitinho ainda. Retângulo translúcido também desativo. Mostrar sombras na janela eu tiro. Mostrar sombras sobre o mouse eu deixo ativado, porque eu tenho um problema de visão, fica mais fácil atualizar. Rolar suavemente deixo desativado. E aí é só dar um aplicar e ok. Isso já tira todos esses recursos visuais do nosso sistema, né? Então a gente pode perceber aqui o quão rápido a máquina vai ficar, né? Então eu vou fazer aqui um teste agora, ó. Vou clicar aqui no menu iniciar. Olha como ele abre rápido. Olha como deslizar aqui dos mouse é mais perfeito. Você vê que é tudo mais fluido. Outra opção agora que nós podemos fazer é clicar agora em gerenciador de tarefa. Ele vai abrir o gerenciador de tarefa. Você vai clicar em mais detalhe, porque provavelmente essa aba não vai estar clicada. Inicializar. E nós temos aqui o OneDrive, né? E o Windows Security Notification. O Windows Security, eu vou desabilitar os dois, que são duas coisas que carregam com o Windows e deixam um pouco pesada. O Windows Security seria o antivírus do Windows, eu não vou estar utilizando o antivírus do Windows. O OneDrive é a storage da Microsoft, que eu também não vou estar utilizando. Para finalizar, eu clico em Sistemas agora. Vou clicar agora em Informações do sistema e eu vou arrumar o nome da minha máquina. Então eu clico em Alterar Configurações, que vai estar com o nome todo o código aqui. Eu coloco o nome que eu quero que o meu computador seja encontrado numa rede de empresa ou rede doméstica. Coloco o nome do meu computador, lembrando que eu não posso dar espaço, dou um OK. Quando eu dou esse OK, ele vai falar para mim que ele precisa reiniciar o computador. Eu dou um OK novamente. Dou um fechar, ele vai pedir para reiniciar, o nosso computador vai ter sido reiniciado. Feito isso, a nossa instalação do Windows está concluída e totalmente configurada. Nós já podemos agora estar utilizando o computador, vai reiniciar, vai pedir a senha, mas ele está totalmente configurada, rápida, com duas partições. Lembrando que esse processo também serve para os SSD e HDD junto. O tempo da instalação aqui está adulterado, né, para poder ficar mais viável esse vídeo. E é isso aí, pessoal.